E aí, queria colocar mais uma questão que é Gaza. É impressionante o que está acontecendo, né? Aí todo mundo vendo o genocídio a olhos nus, né? A olhos para o mundo, né? Sendo televisionado e mostrado para todo mundo, e sob a indiferença dos governos. Não tem um governo, né? Talvez com exceção do Petro, que é o mais assertivo na Colômbia, mas não tem um governo que efetivamente fala, bom, chega esse negócio, eu vou entrar ao lado dos palestinos, ou enfim, né, organize uma coalizão contra Israel. Como é que você vê o cenário em Gaza? E esse fim de semana foi dramático, né, de destruição. Eu acho que nossa época vai ser marcada pela vergonha metafísica de ter sido a época que foi indiferente ao genocídio. Não foi nem como na Segunda Guerra Mundial, onde a época poderia argumentar que ela não sabia sobre o genocídio, né? E que ela pode se culpabilizar por não ter sabido. Nossa época não tem sequer essa desculpa. É uma época que foi absolutamente indiferente a um genocídio cotidiano, diário, né? Com imagens de todos os dias, com imagens terríveis, com imagens inaceitáveis, com imagens de uma desumanização pavorosa durante todos os dias, vergonhosa durante todos os dias. Uma época que viu não só governos ficarem calados, não só imprensa ficar calada, mas que viu a universidade ficar calada, viu ditos intelectuais críticos ficarem calados. Tu viu pessoas fazendo cálculos sobre, afinal de contas, o que elas perderiam se elas falassem. Tudo isso é de uma vergonha, eu diria ontológica, uma vergonha escrita na raça humana para os próximos 500 anos, porque isso é absolutamente intolerável, inaceitável. Veja, por exemplo, há dias atrás, a Universidade de Berkeley, do qual eu fui professor visitante, ela deu uma lista de 160 pessoas para o governo norte-americano acusadas de antissemitismo. Qual que é o antissemitismo dessas pessoas? Demonstrar solidariedade a Gaza, né? E eu até diria mais, se eles querem resolver o problema do antissemitismo, eu tenho duas soluções muito práticas. É que o governo de Israel devolva as terras que ele roubou e que eles parem de matar a Palestina. Eu te garanto que todos os casos de antissemitismo vão cair drasticamente, né? Então, ou seja, quem mobiliza isso hoje exatamente é o campo da extrema-direita. Eu acho que isso, e mais do que isso, mais do que a indignação moral que todos devem ter, e eu faria só um parêntese, porque isso é muito interessante, porque mostra quem tem sensibilidade nesse mundo. As populações foram para a rua. Os estudantes na universidade foram para a rua, estão aí sendo massacrados. Os estudantes, eles salvaram a moral da universidade, né? Se não fossem eles, assim, nossa posição como instituição teria sido uma das maiores vergonhas da história que a gente pode imaginar. Então, eu diria, eles sabem muito bem do que acontece, porque eles sabem que eles podem ser os próximos. As populações sabem que eles podem ser os próximos, porque se você naturaliza esse grau de extermínio, violência, de destruição, por que você não vai operar isso na sua lógica interna, de conflito interno? Sim. É óbvio que essa questão, né? Então, eu diria, quem tentou impor a indiferença foram as instituições que são, na verdade, os nossos inimigos. Agora a gente sabe muito bem quem são nossos inimigos. Sim. Mas, para além da indiferença, Vladimir, eu acho que esse fim de semana, inclusive, foi pródigo nessa questão. A gente vê um apoio popular ao genocídio. Isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Você não tinha manifestações, passeatas ao redor do mundo apoiando a existência dos campos de concentração, até porque, né, a humanidade, ou o mundo, a opinião pública só ficou sabendo depois. Mas isso aqui ontem, 150 mil pessoas em Londres, isso aqui rasgando a bandeira da Palestina, né? A gente vê aqui no Brasil, nessas bandeiras de Israel, nas manifestações da extrema-direita, ou seja, você tem um genocídio com apoio popular, né? Ou de parte da população. Olha, a verdade é que se você fizesse também alguma coisa nesse sentido na Alemanha nazista, você teria setores apoiando todas as piores barbáries, né? Então, você tem setores populares que assumem essa lógica de que, bem, nós estamos dentro de uma guerra civil, essa é uma guerra, certo? A gente tem direito a
a toda e qualquer forma de violência contra aquele contra o qual nós combatemos. Que a gente utilize a religião para justificar essa violência, isso é um clássico da história da história mundial, né? E que sempre vai ser utilizado. Então, que você já tem os setores degradados, certo? Do cristianismo, que fornecem todas as armas para isso. Isso nem ninguém... Uma religião que justificou vários extermínios, né? Nossas terras são marcadas por esse extermínio e escravidão, bem, não tem ninguém... Isso não surpreende ninguém. Eu fico surpreso com quem fica surpreso, né? A gente vai ver isso mais uma vez. Ou seja, isso mostra muito claramente, que não há negociação possível. Não há diálogo possível com esses setores. É importante, é racional parar de dialogar, certo? E eu acho que não tem por que imaginar que a gente é minoria. A gente é uma maioria desarticulada. Eles botam 100 mil, a gente bota 1 milhão em Londres, como já aconteceu. Então a gente consegue fazer isso. E mais, a gente tem que entender de uma vez por todas. Não há negociação com esses setores. Não há diálogo com esses setores. Há necessidade de criar uma sociedade irreconciliada, profundamente irreconciliada. Porque dentro de uma sociedade irreconciliada, aí é possível um tipo de força que vai tentar domar esse outro setor, né? Então, acho assim, isso mostra muito claramente que daqui para frente é necessário que a esquerda não se coloque na retaguarda, não fique assustada com isso. Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente vai ver coisas muito piores. Não, eu achei bem interessante você ter falado disso e muito significativo. Isso aqui é uma foto da manifestação lá em Londres. Olha aqui, ó, a cruz com o nome Jesus. É isso aí. Alguém fica surpreso? Você sabe quantos séculos essa cruz foi utilizada exatamente para isso? Uhum. Essa é uma das funções centrais dessa cruz. Aqueles que tiraram essa cruz para fazer experiências efetivas de solidariedade são minoria dentro das igrejas cristãs. Ou seja, isso é só business as usual, né? É a lógica clara, evidente, certo? De que, bem, você tem setores da população que estão dispostos ao massacre, é isso. Estão efetivamente dispostos ao massacre. E vão tentar fazer isso dentro dos próprios países, contra imigrantes, contra setores, contra o que eles chamam de comunistas, contra tudo. Então, dentro desse horizonte é a gente. A gente está preparado para isso? Você está preparado para a brutalização das relações políticas? A gente vai ficar ainda imaginando que é possível fazer algum tipo sabe, você aumenta 1% do PIB, então você pode ter certeza que está todo mundo feliz, né? É um desconhecimento ideológico fundamental, né? Perfeito. Vladimir Safato, ele está aqui, ó. Tá? A esquerda que não teme dizer seu nome, um novo livro, de fato, um novo livro. Posso botar uma última questão para ti antes de você sair? Sim, pode ser. Sim, rapidinho. Tá. Tem um capítulo do livro que é Soberania Popular. E aí, interessante de que você vai dizer igualdade radical e soberania popular. Como disse, esses são os dois eixos para uma esquerda que não teme dizer seu nome. E, ao mesmo tempo, a palavra soberania nunca foi tão utilizada como agora pelo governo progressista, por Lula 3. O que é uma soberania e o que é outra soberania? Eu faço essa distinção, né? Soberania nacional, soberania popular. Não a soberania da nação, embora, bem, a gente tenha estado numa lógica onde as funções de autodefesa dos povos é absolutamente central. Mas soberania popular significa o retorno do poder às mãos soberanas da população. E um aprofundamento das dinâmicas de democracia direta e de deliberação popular. Algo que sumiu do horizonte da esquerda, sumiu completamente. E acho que é umas ações fundamentais da nossa existência. Perfeito. Muito obrigado, Vladimir. Então,